Olá, sou Daniel de Almeida Ferreira, bolsista PIBEC 2019-2020 e vou apresentar as atividades desenvolvidas no plano de trabalho Biblioteca Esperança, espaço promovedor da educação ambiental e conservação do meio ambiente em Feira de Santana, Bahia, com orientação do professor Flávio França para a 14ª Jornada de Extensão da UFES. Vamos lá. A primeira coisa que precisamos analisar para facilitar a compreensão do trabalho é o contexto que ele está inserido. A Biblioteca Esperança é um espaço pertencente à Escola Estadual Irmã Rosa Aparecida, do Dispensório Santana. Com mais de 18 anos de história, possui como parceria o projeto de extensão e implantação da Biblioteca do Dispensório Santana. Porém, pretendemos abordar aqui o papel da biblioteca como um palco de relações. A relação principal, e que vai muito além do plano de trabalho aqui abordado, é a relação entre a biblioteca escolar e a extensão universitária. A Biblioteca Esperança é fruto dessa relação importantíssima, e graças a ela é possível a sua atuação de uma forma tão diferenciada. Em seguida, destacamos a relação que esse trabalho deseja explorar, que é a relação entre a literatura e a educação ambiental. Além de palco para essa relação, a Biblioteca Esperança coloca-se como uma mediadora, permitindo novas experiências e atuações da biblioteca escolar. Agora, quais eram os objetivos que se queria alcançar com essa proposta? O principal era transformar a Biblioteca Esperança em um espaço acolhedor e acessível, estimulando sua ocupação. E isso foi conciliado com uma série de objetivos específicos, que foram catalogar e intercalar livros da coleção da biblioteca, adquirir novos exemplares relacionados à temática, atender usuários da biblioteca, realizar palestras e apresentações voltadas para a educação ambiental, realizar oficinas de confecções de poesias e cordéis sobre o meio ambiente e sua conservação, e promover rodas de leituras temáticas. Felizmente, grande parte dos objetivos conseguiram ser alcançados durante os primeiros meses de atividade. Porém, alguns em decorrência da pandemia do novo coronavírus sofreram mudanças. Bem, mas o que foi feito para que pudéssemos alcançar esses objetivos e obter bons resultados? As atividades do plano de trabalho foram divididas em etapas. A primeira etapa foi a organização da biblioteca, com a catalogação, intercalação e aquisição e atendimento. Na segunda etapa, ocorreram reuniões de organização com a gestão escolar, os professores e visitas nas salas de aula. A terceira etapa foi pensada para ações de educação ambiental. Já a quarta e última etapa consistiu na elaboração de e-book relacionado à educação ambiental e literatura. Vamos ver quais foram os principais resultados obtidos dessa experiência de extensão. Em relação ao desenvolvimento da primeira etapa, conseguimos inserir 506 novos exemplares no sistema atual da biblioteca. Reorganizamos o espaço, facilitando a interação dos estudantes com os livros, e essas mudanças proporcionaram um aumento visível na ocupação da biblioteca escolar. Além disso, a tentativa de aproximação com a direção da escola foi muito bem sucedida. Inerente à terceira e quarta etapa, conseguimos construir o e-book Catadores de Palavras, reciclando o lixo através da poesia. Vimos que através dele cumprimos a proposta de transformar a Biblioteca Esperança em um ambiente promovedor da educação ambiental, mesmo que virtualmente, tendo boas avaliações e incentivos para o desenvolvimento de novos materiais. Além disso, conseguimos lançar o e-book através da Flix Virtual, produzir um trabalho em relação à biblioteca e ser aprovado no Congresso de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pelotas, e proporcionar uma maior visibilidade para a Biblioteca Esperança. Constatamos que o plano de trabalho conseguiu cumprir, apesar das dificuldades impostas pela pandemia do novo coronavírus, os seus objetivos e propostas iniciais. Buscando novas formas e possibilidades, a Biblioteca Esperança inovou e conseguiu tornar-se um espaço de promoção da educação ambiental e conservação do meio ambiente, mesmo que remotamente. Olá, meu nome é Daniele, fui bolsista de extensão nesse último ano com o projeto Lamule, ampliando conhecimentos para a formação docente, sob orientação da professora Maria de Lourdes, e teve por objetivo principal promover atividades que contribuíssem com a formação dos estudantes de matemática e também amplificar e difundir o conhecimento sobre laboratórios de ensino de matemática e materiais curriculares. Fiz parte da extensão universitária e pude observar a articulação entre universidade e sociedade por meio de algumas ações, visando a troca de saberes. Pensando nisso, o projeto foi desenvolvido para que possamos proporcionar trocas de experiência, seja no meio presencial ou no remoto. De início, foi organizado o laboratório e seus materiais para que pudesse ser divulgado entre os próprios alunos, onde muitos desconheciam o espaço, mas a realidade mudou e passou a ser um local de estudo para os licenciandos. Quando precisavam resolver listas, se juntavam e compartilhavam conhecimento enquanto eu estava de plantão.
O laboratório conta com um arsenal de jogos que foram expostos durante a feira de graduação. Muitos alunos da educação básica que estavam na exposição se interessaram pelo conteúdo matemático que estava presente em cada jogo, deixando de lado essa noção de que é uma disciplina abstrata. Foi feito todo um planejamento de oficinas e minicursos para 2020, a partir de março, para estudantes de pedagogia e de matemática, sendo um resultado de um trabalho em parceria com bolsistas de monitoria das disciplinas de metodologia e estágio. Um dos bolsistas agora é egressa do curso, mas ainda continua em parceria conosco do LAMULI. Com a suspensão das aulas presenciais, fez com que mudássemos os planos. Fomos nos adaptando para atividades de forma remota e, a partir do confinamento, começamos a pesquisar sobre o coronavírus, produzindo semanalmente materiais que vinculam o ensino de matemática à Covid-19. Para a produção dos materiais, foram feitas diversas leituras sobre os dados da pandemia, informações oficiais da OMS, busca nas secretarias de saúde estadual e municipal, além da BNCC e estudo de conteúdos matemáticos. Todo o trabalho foi e está sendo desenvolvido em conjunto com os mesmos bolsistas que citei antes, a orientadora e a professora Jaqueline Grilo do DEDU, que também é da equipe do LAMULI. Então, desde o início do isolamento, fomos planejando e elaborando os cards para publicação na rede Instagram do LAMULI e acompanhando a interação dos seguidores no perfil. As postagens podem ser acompanhadas no @lamulimate. Depois de gerar muitos posts, passamos a desenvolver produção de tarefas com a mesma temática. Conseguimos aproximar alguns docentes às nossas atividades através das tarefas aplicadas em sala de aula durante esse período da pandemia. Em paralelo, continuei lendo materiais para escrita de relatos de experiência, artigos para serem submetidos em evento. Já submetemos um artigo no 14º Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade, o EDUCON, e seguimos produzindo. O projeto contribuiu e ainda contribui bastante para a minha formação enquanto estudante do curso de licenciatura em matemática. As atividades que já foram feitas e as que ainda estão sendo desenvolvidas me trazem um ganho, pois posso ter contato com o que pretendo vivenciar futuramente, o manuseio de um jogo, a importância de um laboratório de matemática. Com o LAMULI eu tenho experiências que fazem com que eu esteja cada vez mais preparada e segura. E a minha relação com a orientadora, a motivação que ela me dá em participar de eventos, escrever artigos, é de grande importância, passando assim ter novas experiências com impacto positivo para mim. Olá pessoal, meu nome é Diego do Carmo Silva, eu sou estudante de Engenharia de Computação da UFES e sou membro do PET Engenharias. Nessa 14ª jornada de extensão da UFES, vou estar apresentando sobre um projeto de aprendizagem de programação de computadores em ambientes lúdicos, que foi orientado pelo professor Roberto Almeida Bittencourt, do Laboratório de Educação, Software e Sistemas. Primeiramente, eu acho que é importante destacar por que se deve ensinar computação. Basicamente, o contato com o computador, ele desenvolve algumas competências nos estudantes que estão tendo esse contato e desenvolvem também uma habilidade muito importante que tem sido colocada ao lado da leitura e da escrita para o cidadão do século XXI, que é o pensamento computacional. A grosso modo, a gente pode dizer que é como se fosse pensar como cientista da computação, mas significa que é ter a capacidade de solucionar problemas de uma forma diferente. Digamos, você tem um pensamento algorítmico, ou seja, você segue passos para resolver um problema, você tem a abstração, assim como pode estar resolvendo ele. Alguns países já se atentaram a essa necessidade de ensinar computação, principalmente na educação básica, e alguns deles já incluíram, já curricularizaram esse ensino, como, por exemplo, o Reino Unido, a Nova Zelândia, a Austrália, Israel, Estados Unidos, Espanha e alguns outros. No Brasil, como não existe essa curricularização, as iniciativas são bem pontuais, como, por exemplo, oficinas de computação e de programação em escolas. E é isso que a gente fez. A gente fez uma oficina em uma escola aqui de Feira de Santana, em que a gente utilizou a abordagem de computação criativa.
A computação criativa é basicamente você permitir que os estudantes eles façam uma expressão artística através do computador. Para isso, a gente costuma utilizar a plataforma Scratch, foi desenvolvida pelo MIT, e ela permite que você construa animações e jogos utilizando programação em blocos, ou seja, você vai montando os bloquinhos lá para poder fazer com que um ator lá, o personagem, faça as ações que você deseja. Nós também temos outra abordagem muito famosa, muito importante nesse contexto, que é a computação desplugada. Nela você não precisa de computadores para ensinar computação. Ela meio que serve até para mostrar que computação não é só programação e não é só computadores. Você aprende os conceitos tanto utilizando os estudantes como os próprios atores, como utilizando materiais físicos. E existem materiais de literatura para poder desenvolver esse tipo de atividade. Por exemplo, o Laboratório de Educação, Software e Sistemas, ele desenvolveu uma série chamada Computação Fundamental, que basicamente são livros do sexto ao nono ano de ensino de computação. Aí você vai tendo lá todos os conceitos importantes de serem abordados e com atividades muito empolgantes para a faixa etária dos alunos. E temos também o CS Unplugged, que é basicamente um dos livros mais famosos de computação desplugada, que foi, inclusive, tem como um dos autores, o autor principal, o Tim Bell, que é referência nessa área de computação desplugada, e que é muito útil para você estar trabalhando com computação desplugada, porque ele tem uma série de atividades que podem ser realizadas e é o acompanhamento que você precisa estar fazendo durante cada uma delas. Basicamente, o projeto é esse, né, de ensino de computação nas escolas, e muito obrigado. Eu sou estudante de licenciatura em Física na Universidade Estadual de Feira de Santana. Fui bolsista de extensão no Observatório Astronômico Antares e Museu Antares de Ciências e Tecnologia. Nele, eu fui monitora de visitação, eu atendia escolas, visitantes, o público em geral. Participei da Férias Divertidas, que ocorreu no início do mês de janeiro desse ano, que foi promovido pela UFES e pelo Observatório Astronômico Antares Museu de Antares e Tecnologia. As férias divertidas ocorreu durante 3 dias, no turno vespertino. Além do atendimento ao público visitante, ao museu e observatório Antares, eu recebi um plano de trabalho com o seguinte tema: kits didáticos. Nele eu poderia elaborar atividades, roteiros experimentais, projetos para ser aplicados em sala de aula também. Mas eu optei o uso da literatura e arte e elaborei histórias em quadrinhos com o tema histórias em quadrinhos sobre as exposições presentes no Museu Antares de Ciência e Tecnologia. Aqui eu estou trazendo uma, que é a Turminha do Antares, fala sobre o meteorito do Bendegó, que é uma das exposições no museu. Ele vem trazendo a história do meteorito de Bendegó, que caiu aqui no sertão da Bahia, entre o município de Monte Santo e Uauá. O meio que eu encontrei para a divulgação desse trabalho foi a elaboração de um site que está no meu relatório final e também como atualmente a gente se encontra em épocas de pandemia, né? Então, o atendimento ao público foi suspenso essas atividades presenciais. Então, eu e meu orientador, a gente optou por divulgar também através de lives e outros eventos relacionados também com o tema, né, que envolve astronomia. Além de envolver, essa história, além de envolver astronomia, também possui conteúdo interdisciplinar que envolve outras disciplinas. Então, é um material, um apoio didático que pode ser aplicado, desenvolvido em disciplinas como geografia, química,
biologia, história também, porque eu estou contando a história de um meteorito, né? Que essa história ocorreu. E é isso. Também no site tá disponível essa história. Tem uma história também falando sobre o sistema solar, as teorias que tentam explicar a origem do sistema solar e também um apoio, um roteiro experimental para o professor aplicar em sala de aula sobre condutividade térmica. Então foram essas atividades que eu desenvolvi durante o meu período de bolsa no Observatório Astronômico Antares. Olá, eu sou Stephanie Souza e o título do nosso programa foi Aprendizagem de Programação de Computadores em Ambientes Lúdicos, com o professor orientador Roberto Bittencourt. O objetivo deste programa era aplicar uma metodologia de aprendizagem ativa, baseada em ambientes lúdicos de programação, já que o ensino de programação e do pensamento computacional possibilita o desenvolvimento de inúmeras habilidades, como desenvolvimento cognitivo, capacidade de resolução de problemas, raciocínio lógico e abstração, que são habilidades muito importantes para os alunos no século XXI. Realizamos 2 oficinas no Colégio Estadual Georgina de Melo Erisma, em Feira de Santana. Uma de computação criativa para 17 alunos do 6º ano do ensino fundamental e outra de programação com Scratch para 18 alunos da 1ª à 3ª série do ensino médio. E durante a pandemia do Covid-19, foi realizado um curso online para 15 alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental de escolas de vários municípios da Bahia. Nas 2 oficinas realizadas no colégio, como resultado, temos a oportunidade dada aos alunos de aprender sobre tecnologia, em especial a programação de computadores, já que nenhum deles tinha um conhecimento prévio a respeito. Além disso, os alunos apresentaram uma melhora do raciocínio lógico para a resolução de problemas comparando com o início das oficinas. Na oficina de computação criativa, conseguiu-se que os alunos trabalhassem a criatividade. No entanto, enfrentamos alguns problemas relacionados a manter os alunos concentrados e motivados a realizarem as atividades. Já na oficina de programação com Scratch, os alunos eram mais engajados e demonstravam um interesse maior em participar das aulas e também em realizar as atividades. No curso online, apesar de termos 81 inscritos, apenas 15 participaram ativamente. Esse curso teve como resultado a aprendizagem sobre conceitos básicos de computação, o desenvolvimento do raciocínio lógico e da capacidade de resolução de problemas pelos alunos, além da aprendizagem sobre ângulos e plano cartesiano, que no início do curso, os alunos sentiam muita dificuldade em compreender e aplicar esses conceitos nas atividades realizadas. Baseando-se nas resoluções das atividades, foi perceptível que a maioria dos alunos compreenderam muito bem os conceitos de computação trabalhados durante todo o curso. Porém, enfrentamos também algumas dificuldades durante a realização do plano de trabalho, que foram dificuldade em encontrar escolas que possuíssem laboratórios de informática, em manter a concentração dos alunos durante as atividades na escola e em garantir que a maioria dos alunos permanecesse até o fim das oficinas e também do curso online. E apesar de termos encontrado todas essas dificuldades durante o caminho, é muito importante e gratificante o ensino de computação na educação básica, pois além de possibilitar aos alunos exercerem diversas habilidades, nos possibilita também adquirir conhecimento e experiência em lecionar e lidar com os mais diversos perfis de alunos.